A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos mais uma semana, hoje segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Iniciemos essa semana iluminados, fortalecidos pela Palavra de Deus, pelo Santo Evangelho. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Então Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina a respeito da fé, nos ensina a respeito da oração. Como nós ouvimos, a narrativa gira em torno da libertação de uma criança. Os discípulos, por falta de fé, por falta de oração suficiente, não conseguem expulsar o demônio e o pai do menino recorre a Jesus. Para nós, duas lições são transmitidas nesta passagem do Evangelho. Na resposta do pai: "Tenho fé, mas aumenta a minha fé." Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tinha pronunciado que para quem tem fé nada é impossível. E esse homem pede que o Senhor aumente a sua fé. Aí nós devemos nos interrogar. Nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser uma fé soberba, não pode ser uma fé autossuficiente, não pode ser aquela fé de quem se acha o máximo, o mais importante, o mais santo, o mais justo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da graça de Deus. Essa oração, "Aumenta, Senhor, a minha fé", deve se repetir constantemente em nossas vidas. E ela é a primeira lição: "Aumenta, Senhor. A minha fé não é suficiente." Reconhecer que nós somos pequenos, que nós não somos prontos e acabados. Tanta gente bate no peito: "Eu sou santo, eu estou salvo." Não, nós estamos a caminho. Nós somos pequenos. Aumenta, Senhor, a minha fé. Eu tenho fé, Senhor, mas aumenta, ajuda-me. Nós precisamos da graça de Deus, é a primeira lição. A segunda lição vem ao final do Evangelho. Jesus pronuncia: alguns demônios, alguns problemas, algumas dificuldades só podem ser vencidas por meio da oração, com muita oração. Aí a segunda lição: desejo alguma libertação?
de algum demônio, de algum problema, de alguma dificuldade, eu desejo alguma libertação na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu coração, no meu relacionamento, eu preciso de alguma libertação? Eis aí a resposta. Busquemos a oração. Busquemos a oração e cuidemos da nossa vida de oração. Eu sempre que realizo uma confissão, eu gosto de perguntar: como anda a sua oração? Você tem rezado todos os dias? A oração, meus irmãos e minhas irmãs, ela é essencial na nossa vida. A oração é fonte da graça, é fonte da misericórdia, é fonte da força de Deus. Eis porque Jesus nos dá essa segunda lição no Evangelho de hoje. Muitos demônios, problemas, dificuldades, tribulações só podem ser vencidas por meio da oração. Busquemos a oração, cuidemos da nossa vida de oração, porque é ali que nós encontramos muitas respostas que precisamos em nossa vida. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 23 do Evangelho de hoje. Jesus nos diz, meus irmãos: se podes, Jesus interroga. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Eis porque nossa oração deve ser: aumenta, Senhor, a nossa fé. A palavra, segunda semente, é fé. Peça com fervor: aumenta, Senhor, a minha fé. E a terceira semente, você responde: como busco alimentar e proteger a minha fé? Qual espaço e tempo eu tenho dedicado para a minha oração? Você dedica tempo para a sua oração? Qual espaço do seu dia, qual tempo do seu dia você reserva para rezar? Aumenta, Senhor, a nossa fé. Que nós, meditando o Evangelho a cada dia, possamos crescer em nossa vida de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.